Todo mundo sabe que eu tenho uma afeição grande pelo Carmelo, tanto que um lugar que eu gostava muito no tempo que eu estive no seminário era frequentar o Carmelo São José em Petrópolis, né? E ali as irmãs recebiam a gente no palatório, né? Naquele lugar das grades. E a primeira vez que eu fui, eu só fui embora porque estava na hora da missa lá no seminário e eu tinha que ir. O Padre Sérgio, meu reitor, estava comigo no dia, né? Fomos em 4. Foi o Padre Sérgio, eu, o Rafael, seminarista, e o Lucas Kraus, né? Que vai ordenar mês que vem diácono. Fomos todos, e o engraçado é que a gente vai falando, né? Só se você falou do Santo Carmelita, eu já vou falar, né? Do que eu queria falar dos Carmelitas. Mas a gente foi conversando sobre os Santos Carmelitas e a conversa foi assim, 2 horas. Tinha muita coisa para falar. E aí tinha uma irmã lá que estava completando 62 anos de Carmelo. E delas todas, ela era a mais feliz. E ela falou isso lá. A madre perguntou, a madre é jovem, né? A madre, eu acho que, se eu não me engano, tinha a casa dos 30 e poucos anos, né? Aí a madre perguntou para ela, mas e 62 anos de Carmelo? Isso na nossa frente. O que a senhora resumiria o Carmelo? Ah, alegria. O Carmelo é alegria. Eu olhava para as outras assim, tipo assim, alegria, né? E o que eu queria citar dos carmelitas, São João da Cruz, né? Como Santa Teresa d'Ávila, eles são os grandes reformadores do Carmelo. Eles eram místicos de verdade, né? Místico sobrenatural, místico subjetivo, ou seja, Deus escolheu eles de maneira extraordinária para isso. Mas eles viveram o ordinário de maneira totalmente radical. São João da Cruz, pela obediência, ele foi preso pelo superior. Você não está entendendo? O superior colocou ele num cárcere, deixou ele quase morrer de fome. São João da Cruz era fino, assim, quase na pele, né? O osso na pele, assim, grudado, quase morrendo. E ele escreve que aquilo tudo para ele foi bom. Sabe por quê? Porque ele diz assim, palavra de São João da Cruz: um pássaro amarrado por uma grande corrente, ele voa? Não. Um pássaro amarrado por um barbante, ele voa? Não. Não importa o tamanho do que te prende. Se algo te prende, você já não consegue voar. E isso no campo espiritual, para nós é muito claro. Se algo prende você de viver uma vida ascética, de viver uma vida pura, de viver uma vida santa, não importa se aquilo seja um pecado mortal, ou seja, nem pecado venial, seja até uma coisa boa, que acontece da gente viciar em coisas boas, e o demônio usa das coisas boas para enganar a alma virtuosa, né? O demônio, ele pega uma coisa boa, o demônio é um travesti, né? No sentido de que ele é ruim. Se ele aparecesse como ele é, ninguém queria. Então ele usa das coisas boas para enganar os bons, né? Então, assim, Santo André Avelino, né? Ele, nos conselhos dos cristãos, ele fala: renunciai aos próprios desejos, inclusive os bons, porque são seus, não são de Cristo. Assim, um bom desejo pode ser até eu posso ter, eu tenho, você tem, todo mundo tem bons desejos, mas se eles não forem ordenadamente, né, desejos do próprio Cristo para a sua vida, ele pode se tornar um desejo ruim, mal, pode te tirar do caminho da santidade. Talvez ele não te tire do caminho de ser bom, ser bonzinho, mas te tira de ser muito bom, de ser um santo, né? Então aí, por esse lado, saber renunciar até os próprios desejos, você vê isso nas vocações, né? Uma coisa boa, talvez um seminarista jovem, como eu já passei pelo seminário, a gente olha para algumas paróquias e fala: nossa, que paróquia boa.
eu queria ser padre aqui. Não há nada de ruim você ser padre em uma boa paróquia. Eu acredito que seria o sonho de todo padre cair em uma boa paróquia, né? Mas, pela obediência ao superior que você faz, que é o bispo ou o superior religioso, se você não for mandado para aquela paróquia, você tem que obedecer e aquilo ali é a voz de Deus para você. Agora, se o padre quer um bom desejo, né, ir para uma boa paróquia, não é uma coisa ruim, ele confronta o bispo ou ele persuade o bispo para poder ir naquela paróquia, com certeza esse ato não vai gerar fruto, não vai ser frutuoso. Porque por mais que o desejo estaria bom, ele se corrompeu. Né? Na vida ascética a gente tem que ter muito cuidado com o nosso alimento espiritual, com o pão, como eu falei, né? Que a gente consome espiritualmente, porque há alguns pães da vida espiritual que ele pode não te matar, mas ele vem com veneno, né? Então, aos poucos, ele vai minando, né?